Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. A família de mísseis Scud, né, que também é conhecido como R-11, R-17, 9K-72, 9K-14 e SS-11, é uma dos artefatos militares mais longevos aí da história das guerras. Ele entrou em produção no século passado e continua fazendo estrago em guerras mundo afora. Não é à toa que o Edilson Pinto chama ele de o AK-47 dos mísseis. Então, nós convidamos o Edilson Pinto, do site e canal Plano Brasil, que é um veículo excelente, eu recomendo a vocês, para falar sobre esses sistemas de mísseis. Por quê? Porque, na verdade, o Scud, ele esteve presente em diversas guerras, a guerra Irã-Iraque, tá presente no Iêmen, o Irã tem suas variantes, aí a Coreia do Norte também, enfim. É um sistema de armas que vai continuar influenciando o destino das guerras ainda, talvez por algumas décadas. Então, nós pegamos aí um dos melhores especialistas do Brasil, eu aconselho vocês a seguirem tanto o site Plano Brasil como o canal também. A gente vai trazer depois, vamos trazer o Edilson aqui para fazer um react, tá? Tudo isso é muito importante e pedimos a vocês que comentem também, compartilhem, tá? Coloquem as suas impressões aí sobre esse sistema de mísseis aí, que é verdadeiramente revolucionário. Então vamos ver a descrição aí da família de mísseis Scud feita pelo Edilson Pinto. Saudações a todos, com muito prazer que recebi aqui o convite do comandante Robson Farinaz, um desafio bastante grande, falar de uns sistemas de armas que são basicamente best-sellers da história. Eu gosto sempre de comunicar sobre isso porque ao longo da evolução das tecnologias militares, algumas das armas marcaram a sua história, escrevendo, né, os seus nomes na história, apesar das evoluções que sucederam e dos sistemas que vieram para se desenvolver. Então, hoje ele me incumbiu num pedido especial para que falasse um pouco sobre a família Scud. E este trata-se de um sistema, um best-seller dos sistemas de armas, e que tem vencido ao longo das décadas e até mesmo séculos, uma vez que já estamos no segundo século de operação dessa arma, e não 100 anos depois, obviamente, mas ele atravessou 2 séculos aqui, e que ele traz para a gente algumas reflexões sobre o que são os grandes sistemas de armas. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Edilson Pinto, sou o editor-chefe do site e canal Plano Brasil, e aceitei aqui o desafio e espero que vocês, a contento aqui, ao final, tenham uma visão um pouco mais amplificada sobre o que é o sistema Scud. Então, basicamente, gostaria de dizer que esta arma, ela tem um histórico que inicia-se lá na Segunda Guerra Mundial, tá? E eu coloquei esse título provocativo mesmo, ele é o Kalashnikov dos mísseis balísticos. E por quê? Porque o fuzil Kalashnikov, ele tornou-se um best-seller, é uma dessas armas que venceu o seu tempo devido à sua simplicidade e sua aplicabilidade, tá? Então, esse sistema de mísseis, ele surgiu na União Soviética no início dos anos 50 e tinha como prioridade a utilização de cargas nucleares. Era um míssil baseado num sistema de transporte, né, móvel, conhecido como um sistema SRBM, que é um Short Range Ballistic Missile, ou seja, um míssil balístico de curto alcance. E cerca de 10 mil unidades foram produzidas, eu vou falar um pouco sobre isso. A gênese desse sistema começa lá na Alemanha, em Peenemünde, e vai até Votkинski, na Rússia. E isso é muito interessante porque um dos grandes engenheiros que trabalhou nele, inspirados nas bombas V2 alemãs, foram bombas que aterrorizaram Londres, e poucos anos depois, cerca de 6 anos depois do fim da guerra, basicamente esse míssil estava entrando em operação. E ele recebia o acrônimo de R-11, né, e ele havia sido desenvolvido para ser um sistema de míssil balístico com carga nuclear. Ele trazia algumas inovações, obviamente, e uma curiosidade muito grande que poucos conhecem. Um dos grandes engenheiros que trabalhou na história foi Sergei Korolev, o pai do programa espacial soviético. Então, o míssil baseado nas V2 acabou sendo produzido como um sistema inovador, que tinha, entre outras coisas, um sistema de propulsão extremamente moderno. Tá? Esse sistema, ele utilizava ali um tanque de combustível de querosene e um tanque de oxidante à base de ácido nítrico que era armazenável. Isso garantia um tempo maior de armazenamento do combustível líquido, apesar
das tecnologias posteriormente serem superadas. Mas naquele tempo, isto era o que havia de mais moderno embarcado no sistema de armas, certo? E ele utilizava um motor de foguete RD-100. Os mísseis de combustível líquido, eles têm uma deficiência de serem armazenados por longos períodos. Mas a filosofia por trás do Scud era algo bastante interessante. Ele era uma arma de saturação. Foi feito com uma simplicidade produtiva que garantia a produção em larga escala. E isso seria sua maior contribuição e diferença no campo de batalha. Então isso dava à União Soviética a capacidade de produzir uma quantidade muito grande desses mísseis, certo? Então o primeiro voo ocorreu em 53, ele entrou em serviço em 55, e depois a sua produção seguiu, de 59 a 84, com variações bastante desenvolvidas dentro da União Soviética. E ele recebeu ali a designação da União Soviética de Scud-A, pela OTAN como Scud-A, e R-11 na União Soviética. Então, seguindo um pouco nossa história, nós vamos ver que esse sistema aí foi bastante promissor, né? Ele era extremamente tecnológico para sua época, né? Falamos da primeira versão aqui, onde havia um foguete de um único estágio, com combustível líquido, uma arma que ela trazia uma ameaça muito grande por transportar uma ogiva que poderia oscilar entre 5 e 70 quilotons. Lembrando que a bomba de Hiroshima ela tinha uma capacidade de 15 quilotons, né? Mas também essa arma trazia agora uma nova era, inaugurada pela utilização de ogivas que podiam transportar armas químicas. E esse foi um dos grandes temores da proliferação desse tipo de armas. Tá? O seu tanque de querosene era bastante grande, dava a ele um alcance, de certa forma, limitado, mas bastante interessante para os sistemas de sua época, e que sofreu, ao longo do tempo, melhorias, aumentando tanto sua precisão quanto seu alcance. Então, a base da estrutura que fundamentava o desenvolvimento do Scud era a prontidão, porque ele poderia ter um combustível armazenável por longo prazo, um prazo muito mais estendido que os combustíveis líquidos daquela época. O tempo de preparo, que era 1 hora de lançamento, hoje isso, obviamente, foi superado, mas naquele tempo era um tempo extremamente curto, então era bastante interessante. E havia algum risco, sim, de manuseio desses materiais, mas algo que era perfeitamente calculado dentro das tecnologias daquele tempo, né? Estamos falando dos anos 50. O Scud ele recebeu uma série de inovações e melhorias, e aqui são basicamente os 4 modelos principais que surgiram nos anos 57, o Scud-A. Ele tinha ali um alcance de cerca de 190 km, hoje considerado muito pequeno, mas naquele tempo era uma arma interessante. E o seu CEP era de cerca de 3 km. O que seria o CEP? Seria basicamente o erro circular provável, ou seja, a área do qual o míssil poderia cair no seu estágio final. E ele era bastante grande, 3 km. Aqui está a filosofia do emprego nuclear. Por quê? Porque esta arma, com um CEP desse tamanho, era bastante aceitável, uma vez que iria transportar uma ogiva de cerca de 70 quilotons. Então, 3 quilômetros não era uma distância tão grande, se você pensasse que ele foi feito para salvas de ser utilizado em grande quantidade. Então, provavelmente, alguns mísseis, talvez uma dezena deles, poderia cair numa área, ou numa base militar ou cidade, devastando. Esta não era uma arma pensada para precisão naquele momento. Ele era uma arma de terror, utilizado para poder criar o terror sobre um possível ataque nuclear. E 3 quilômetros era bastante aceitável. Já em 62, 5 anos depois, esse CEP foi reduzido para meros 450 metros, o que já era muito pequeno. E essa foi a versão definitiva, da qual tinha quase o dobro do alcance, 300 quilômetros, que ela passou a ser produzida em larga escala. Posteriormente, surgiu o Scud-C, nos anos 70, com uma nova filosofia e sistemas, onde ele, por exemplo, teve a sua ogiva reduzida, com uma carga de apenas 600 kg, uma ogiva de maior poder de destruição, porém com um alcance alongado para 550 km, o que já era bastante considerável. O Scud-D surge nos anos 80, ele possui um sistema de guiagem terminal muito mais moderno e um CEP de apenas 50 metros. Aqui começa a entrar em vigor a filosofia do ataque de precisão e a melhoria na precisão, uma vez que nos anos 80 a grande revolução, na verdade, não viria simplesmente pela sua precisão, mas a mudança de filosofia em aplicação desses mísseis como armas táticas e não mais armas estratégicas com uso de ogivas nucleares, mas para a destruição de infraestruturas, bases, utilizando ogivas convencionais. Então, essa foi a grande evolução soviética a partir do desenvolvimento desses mísseis. Podemos falar o seguinte:
uma grande questão que está por trás é a capacidade de sobrevivência. Especialmente no final dos anos 70, a União Soviética investiu muito nisso, com o surgimento dos sistemas, por exemplo, o S-300 de defesa aérea, que buscava fugir dos ataques, das experiências adquiridas no Vietnã e nas guerras do Oriente Médio, mostravam que armas desse tipo tinham um alto grau de sobrevivência, uma vez que eram móveis. Então foi escolhido um caminhão MAS 543, de 8x8, e essa doutrina de emprego era muito simples. Os sistemas, eles disparavam e fugiam dos seus locais. Era basicamente a filosofia atire e corra. Isso deu uma mobilidade rodoviária e qualquer terreno para o sistema de lançamento, algo bastante inovador para aquela época. Por isso, a proliferação dele foi imediata, e o Scud, ele ganhou o mercado daquilo que era chamado das nações do terceiro mundo. Foi a primeira vez que os países de terceiro mundo, pós-Segunda Guerra Mundial, tinham a capacidade de fazer frente a ameaças de potências de maior grau e maiores capacidades tecnológicas. Então, entre os anos 60 e 70, o Scud foi exportado especialmente para a Coreia do Norte, o Irã, o Iêmen, o Iraque, Egito e Síria. Há um detalhe bem importante: a Coreia do Norte foi o grande difusor dessa arma no Oriente Médio, porque eles saíam pela União Soviética e da Coreia do Norte seguiam para outros países, onde ali sofreram engenharia reversa e a produção de cerca de 10 mil armas desse tipo. Tá? Aqui estão as versões dessa arma, como, por exemplo, a Coreia do Norte, ela lançou os sistemas Hwasong 5 e 6 e o Hwasong 9, que é o famoso Scud-ER, com melhorias. E, obviamente, ao longo das décadas, eles vieram sofrendo otimizações em alcance, precisão e capacidades de armas. O Irã desenvolveu as armas, o Shahab 1 e o Shahab 2, e que derivaram no Qian, esse último míssil utilizado recentemente na Guerra dos 12 Dias contra Israel. O Irã foi um dos grandes desenvolvedores da capacidade de precisão dessas armas, e isso é um fator bastante interessante, que acabou se revertendo nos demais. O Iraque, com uma história curiosa, desenvolveu sua versão Al-Hussein, que era uma versão que possuía um tanque estendido, teve colaboração no desenvolvimento de brasileiros nisso, é uma história que eu não vou contar agora, mas fica como spoilers, onde teve melhorada a sua precisão e alcance. Essas armas foram as armas responsáveis pelos ataques durante a Guerra do Golfo, a primeira Operação Tempestade no deserto, e que fizeram a introdução de sistemas de defesa antiaéreo, amplificando o interesse das nações do Ocidente em desenvolver sistemas de defesa antiaérea contra mísseis balísticos por conta desses ataques. O Egito também teve seu projeto T, de desenvolvimento dessa arma, que também foi produzida. Além desses países, que foram os grandes produtores, essas armas se disseminaram por muitos países, até mesmo a Arábia Saudita, entre eles o Iêmen, já dito aqui, entre outros países como a Argélia e demais países que acabaram adquirindo versões dessas armas nas suas mais variadas. Hoje, o Iêmen é um grande produtor de sistemas desses mísseis, inclusive. Bom, se nós pensarmos o histórico de combate, podemos falar inicialmente da grande utilização desses mísseis, que não pode ser esquecida, apesar de não estar aqui nesta sequência. Eles foram largamente empregues na guerra do Afeganistão pelos soviéticos, e, como eu disse, são armas utilizadas para terror. Cerca de 2.000 mísseis foram lançados sobre cidades no Afeganistão e sobre unidades militares do exército afegão e dos rebeldes afegãos, certo? Então, foi o maior emprego de armas balísticas, de mísseis balísticos da história, até então. Aquela guerra no Afeganistão, ainda nos anos 70, ela mostrou uma capacidade muito grande no emprego desses mísseis. Mas o batismo de fogo no Oriente Médio surge na guerra Irã-Iraque, onde o Iraque, com cerca de 516 lançamentos de mísseis Scud-B, atacaram as capitais, a capital Teherã, entre outras cidades. E aqui havia uma estratégia de bombardeio indiscriminado contra centros urbanos, que tinha a ideia de quebrar a moral civil. Então, o Scud, ele é uma arma que não buscava tanta precisão, mas sim a capacidade de demonstrar ao adversário a sua potência de destruição. Então, era isso que foi principalmente utilizado. Já o Irã retaliou o Iraque com o ataque dos mísseis Hwasong 5, que haviam sido cedidos pela Coreia do Norte. E, a partir dali, o Irã passou a produzir os seus mísseis, além de otimizá-los e melhorá-los nas suas versões, que acabaram surgindo. Aquele míssil Al-Hussein, que acabei de dizer, ele teve seu alcance aumentado para cerca de 600 quilômetros, mas também teve drasticamente reduzida a sua estabilidade no começo. Houve otimizações por técnicos e engenheiros brasileiros, e esse míssil ganhou uma capacidade
de ataque de precisão melhorada, que acabou sendo introduzida em outros grandes projetos. Uma outra grande operação que ocorreu foi a Tempestade do Deserto, em 1991, quando cerca de 88 a 93 mísseis foram disparados. Os alvos principais foram Tel Aviv e a base aérea de Dahan, a principal base de operação utilizada naquele conflito na Arábia Saudita, que concentrava grandes concentrações. Cerca de 46 mísseis atingiram a zona de impacto no teatro saudita. Foi um número muito grande. E isso estreou a operação dos sistemas Patriot em Israel para tentar defender sobre o ataque dos mísseis Scud, mostrando que a mudança de filosofia de emprego de mísseis antes estratégicos para ataques táticos havia dado certo. E que esses mísseis, eles ganharam agora, durante os anos 90, uma grande notoriedade por suas capacidades, demonstrando uma capacidade de mudança de emprego e de sobrevivência de armas, como nós dizemos aqui, best-seller, que garantiu a ele continuidade nas décadas seguintes. Já neste século, basicamente, a guerra da Síria e do Iêmen demonstraram um tipo de operações com essas armas, sendo que a Síria, ela basicamente utilizou, de 2011 até agora, basicamente 90% do seu arsenal. Acredita-se que a Síria não tem mais essas armas, elas teriam sido destruídas nos ataques recentes, mas cerca de 90% do arsenal foi gasto durante esse ataque. Dezenas de mísseis Scud da variante M600 foram utilizadas. E o Iêmen produz componentes e peças do míssil Scud-C, ou a versão Qian, que é de origem iraniana, recebendo aí, inclusive, os feitos de terem atacado infraestruturas sauditas com esse tipo de armas. A gente pode dizer o seguinte, em termos de evolução tecnológica, pessoal, ou de uma análise estratégica do valor estratégico dessas armas, ele mostra o seguinte: o erro circular médio, que é o CEP, ele tornava inútil o Scud para alvos táticos pontuais. Mas essa evolução no desenvolvimento de guiagem, sistema de guiagem, mostrou que mísseis táticos tinham sim uma capacidade muito grande de desequilibrar o combate. Era uma arma assimétrica sendo utilizada a partir de países do chamado terceiro mundo contra nações poderosas. Poderia um efeito muito devastador. E vejam bem que foi exatamente isso que aconteceu, certo? Ele tornou-se, com a sua utilidade real, como uma arma de terror, ao poder atacar grandes cidades, bases, e com um benefício de custo e operação e capacidade produtiva muito alto, uma vez que essas armas podem ser produzidas basicamente em sistemas muito baratos. São armas mais simples, porém com capacidade de produção em grande escala, né? Então isso força o inimigo a poder ter que desenvolver sistemas de defesa da ordem de bilhões de dólares para conter mísseis que custam milhões. Um detalhe bem importante é que as últimas versões dos mísseis, especialmente os iranianos e norte-coreanos, eles ganharam uma precisão tão grande que o CEP foi reduzido a cerca de 10 metros, o que é perfeitamente aceitável. Devo dizer que durante os anos 80, as armas balísticas foram abandonadas pelas nações do Ocidente, justamente com o advento dos mísseis de cruzeiro táticos, que possuíam precisão maior, capacidade de manobra, e que traziam um desequilíbrio muito grande justamente pela precisão. Mas o benefício do desenvolvimento dos novos mísseis balísticos a partir dos anos 2000 mostrou que essas armas têm um valor muito grande, especialmente pelas suas velocidades terminais. E isso abriu caminho para o desenvolvimento de armas hipersônicas, baseadas nos sistemas balísticos hipersônicos e, mais recentemente, nos desenvolvimentos que estão em curso dos mísseis de cruzeiro hipersônico. Certo? Então, para a gente concluir aqui, ele surge lá na Alemanha, basicamente como uma arma, ele tem um DNA alemão, obviamente, por conta do princípio de funcionamento dessas armas, mas surgiu um sistema de armas completamente revolucionário, tá? E esse DNA do R-17 ainda vive, principalmente em Teherã e Pyongyang, onde novas versões de mísseis com muitas capacidades têm surgido e têm demonstrado seu valor. Eu queria dizer a vocês, cerca de 10 mil mísseis produzidos, grande parte deles utilizados, e a arma que basicamente hoje inaugura um teatro muito, muito, muito importante, com um legado deixado aqui, que foi o da proliferação das armas balísticas, especialmente para nações de menos recursos, menos capacidades, que têm capacidades de causar danos e conduzir conflitos, retirando, basicamente criando uma instabilidade em relação aos demais adversários. Eu gostaria muito de agradecer aqui ao comandante Robson Farinazzo, espero ter correspondido à altura e fico à disposição sempre que quiserem, tanto no Plano Brasil, o canal, quanto o site. Muito obrigado a todos e até uma próxima.
Pessoal, e na lista de desejos da Amazon, vocês encontram livros sobre os mais diversos tipos de mísseis, tá? Ar, superfície, superfície, ar, lançados por submarinos, etc. É uma gama inesgotável de publicações que vocês podem adquirir aí, tanto, né, em papel quanto em formato digital no Kindle, etc. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, pela lista, né, que se encontra na descrição do vídeo ou o QR Code da tela, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. A Amazon aceita cartão, boleto, facilita bastante a sua compra e você ainda ajuda o nosso canal.